minhas amoras e meus amorinhos, tudo bom com vocês? Gente, comigo tá tudo ótimo. Eu sei o que vocês querem. E, gente, é primavera, mas o tempo tá como? Desta maneira. 4 dias, gente, que o tempo já tá assim. Vocês acreditam? Vamos lá pro vídeo. Então, meus amores, gente, hoje o vídeo é sobre um assunto que eu fiz lá meu vídeo, né, de como eu conheci meu português. E eu vi o vídeo depois, mas eu não sei muito bem o que eu falei. Eu acho que eu usei a palavra homem provedor e alguma coisa assim do tipo. E recebi 3 comentários do tipo: ai, homem provedor, que coisa não sei o que, nós mulheres temos que trabalhar e não sei o que, não sei o que. Só que a pessoa vê um vídeo aleatório meu e deve achar que eu vim pra Europa pra ser sustentada por um gringo, né? Só com esse intuito, no caso, porque quando for preciso ele vai me sustentar sim. Porque, gente, vocês não vão ter aqui opinião feminista de fato. Eu posso ter algumas ideias feministas? Sim, gente, eu acho que é normal. A gente veio ali de uma geração, eu pelo menos lembro daquela onda que chegou com força do feminismo. Eu já me disse feminista quando tinha 13, 14 anos. Só que logo também que comecei a dizer isso, graças a Deus tive adultos inteligentes que já previam que isso ia virar e olha o que virou. Se eu tivesse continuado, gente, hoje eu digo, eu teria vergonha de dizer sou feminista. Então vocês não vão ter opinião feminista e vocês não vão ter opinião porque tem muitas mulheres, né, que são aquelas mulheres, não sei o que, daqueles homens agora do woke, uma coisa assim, que tipo não gostam do feminismo, lutam contra o feminismo e para completar parece que tem raiva de mulheres. Porque também teve um homem que veio comentar: queridas, no português, tá? Queridas, tem que trabalhar. Vocês pensam que... Eu não sei imitar, gente, eu gostava tanto. Que não sei o que, queridas, né? Aí, enfim. Só que também, enfim, as pessoas veem um vídeo meu com umas palavras e outras. Que também teve uma mulher lá que veio me dar um textão sobre Aya. Ai, gente, enfim, porque eu também citei Aya, mas Aya é um assunto muito complexo. E principalmente para nós mulheres que vêm pra cá só porque conheceu um estrangeiro e depois às vezes se separam e se veem presas aqui, como foi o caso da Dani sobrevivendo na Turquia. Quem não sabe a história dela, vão lá, é um canal muito legal, mas eu acho que muita gente deve conhecer, principalmente que vê esses conteúdos assim de estrangeiro, sabe bem. Ela se viu presa, tá, gente? Ela fala isso, que ela se viu presa porque não ia abandonar o filho, não tinha ninguém, não tinha família. E Turquia, né, gente? Turquia, que é um país islâmico, é laico, mas é de maioritário, a crença são muçulmanos, enfim. Então assim, quero dizer antes de começar que vocês não vão ter essa opinião feminista, nem essa opinião machista. Eu tenho minhas ideias conforme o que eu cresci na igreja, que era o quê? Se você for conhecer um rapazinho, né, veja se ele é trabalhador, se ele é um homem provedor, porque minha vida é baseada na Bíblia, no que ela ensina, no que eu aprendi, com as igrejas que eu frequentei, né, com tudo isso. Essa é minha. E claro, eu sou uma pessoa que tem minhas próprias opiniões também, eu acredito que tento ver ali, será que isso convém a Deus? Será que esse pensamento condiz com o que Deus fala, né? E eu tenho minhas ideias, porque eu sempre fui de ter muita opinião. Com isso, eu quero dizer, gente, aqui na Europa, a maioria das mulheres trabalham. 97% das mulheres que eu conheço trabalham. As que não trabalham é porque tem muitos filhos mesmo. Tipo, eu conheço uma pessoa próxima que ela teve 5 filhas. Também o marido era muito ciumento, não queria muito que ela trabalhasse, porque tinha medo de ser corno, enfim. Medo de ser corno terrível, né? Mas enfim, como ela tinha muitos filhos, gente, ela preferia ficar em casa cuidando dos filhos e dos afazeres. Mas mesmo assim, eu também conheço outra que tem muitos filhos, tá? E um vai pra escola, os mais velhos ficam na escola. Por quê, gente? Aqui, só pra concluir, os mais velhos ficam com a escola e os mais novos ela arranja alguém pra cuidar. E aqui, gente, o que ajuda muito a mulher europeia a trabalhar. Aqui nós temos escolas que a escola eu acho que começa mesmo às 9 e pouco.
Mas se você trabalha, você pode deixar a sua criança lá na escola a partir das 6, 7 horas da manhã. Você paga alguma coisa a mais, mas, gente, não é nada comparado com o que você paga alguém pra cuidar do seu filho. É tipo, não é 10 euros, é pouquíssima coisa só pra, tipo, ajudar a pagar a luz, essas coisas, porque essas coisas aqui não são bem públicas, tá, gente? Você tem que pagar, dar ali alguma coisinha pra ajudar na merenda. Não é no Brasil que é tudo público, mas ao contrário, mas também no Brasil a gente paga muito imposto sobre tudo. Tudo. A gente paga imposto sobre o produto, na fábrica você paga imposto sobre o produto que você comprou, é muito imposto, aqui não tem essa carrada, então por isso, por você ficar com mais dinheiro, você ajuda mais um pouquinho, mas é coisa assim, gente, que não faz diferença, tá? E o que é que isso ajuda? Muitas mulheres que trabalham, o que é que eu vejo? Muitas mulheres trabalham até nas fábricas, porque entram ali às 7, 6 e pouco, deixam um filhinho na creche, e antes das 4, ou 4 e pouco, você já vê que normalmente as crianças saem às 4. Você já vê os carros a sair para irem pegar as crianças, entendeu? Mas a escola também fica funcionando até às 18 para os pais, mãe, pai, que trabalham mais tarde para ficar com os filhos. E mesmo assim, gente, não tem pra onde correr. Mesmo morando na Europa, e eu já moro aqui há 7 anos, tá? Pra quem não sabe também, pra não verem um vídeo aleatório e pensar que podem me julgar pensando, dizendo o que eu sei e o que eu não sei, entendeu? Eu já moro aqui há 7 anos. E sim, gente, em qualquer lugar do mundo, as pessoas esperam que maiores responsabilidades quanto a crianças sejam com as mães. Não importa onde é, aqui na Europa, França, ainda é assim. Essa responsabilidade normalmente ainda fica com a mãe. Às vezes a mãe sai mais cedo, o pai passa lá, como vai talvez mais tarde trabalhar, deixa lá a criança, só que o pai só chega mais tarde da noite. A mãe já arruma um emprego que dê pra pegar a criança antes, entendeu? A escola fecha às 4, eu vejo as mulheres saindo das fábricas às 4, porque como eu disse, funciona até às 18, não tem problema. Vai mãe que vem mais tarde mesmo, não é aquela coisa no Brasil, das 7 às 11h30, das 13 às 5. E aí da mãe se não aparecer na hora, né, fica logo aquele desespero, ligam porque não veio pagar. Não, porque aqui é normal, a mãe também comunica a escola, né, eu sempre saio ali do meu trabalho, com esses 4h15 eu tô aqui. Gente, isso não facilita uma mulher a trabalhar? Você sabendo que você vai deixar sua criancinha de 3, que aqui na França começa a partir dos 3? Você saber que você vai deixar seu filhinho na escola, que normalmente, gente, em todo canto, de vez em quando, tem alguma polêmica sobre professores. Gente, tá parecendo minha banha aqui, tá? Não, né? Sobre professoras que maltratam. Aqui também já teve casos, com certeza, desde que eu moro aqui eu nunca ouvi falar algo assim, mas deve ter casos de certeza, né, também. Mas por norma é um lugar que as pessoas são mais preparadas pra isso, não é algo assim que você vai ficar morrendo de medo de maltratarem, de coisarem seu filho. É uma coisa que a criança ali com os 3 aninhos, se alguém bater, se alguém maltratar, você sabendo conversar com a criança, ela já vai se expressar que alguém maltratou, que alguém coisou. Então assim, as mães têm essa segurança de deixar os filhos na escola pra trabalhar, entendeu? Aqui as mulheres trabalham, eu não sei exatamente desde quando, né? Mas gente, é normal porque Deus criou o homem para prover, mas a mulher é auxiliadora, a mulher sempre ajudou. No Brasil tem outra coisa que eu já falo, mas a mulher por norma sempre foi uma auxiliadora de, como eu disse, o homem principal provedor, então pra quem acredita nisso, eu acredito assim. E no começo era assim, homem principal provedor, mulher ficava em casa cuidando dos filhos e tal, né? Teve a Revolução Industrial, que ajudou muitas mulheres na fábrica, teve a Segunda Guerra Mundial, porque nos Estados Unidos, por exemplo, os homens estavam na guerra, muitas mulheres começaram a trabalhar, por quê? Porque as fábricas precisavam de pessoas para trabalhar, entendeu? Então muitas mulheres foram pro mercado, mas antes disso era muito em casa. Porque o homem tinha que ser o provedor e era feio a mulher que trabalhava. A mulher que vivia bem e tudo, ela era sustentada pelo marido, entendeu? Isso também chegou no Brasil. Infelizmente, mas no Brasil nós somos pobres, gente, maioritariamente. Aí nós quisemos copiar uma coisa que é de pessoas de classe média alta, entendeu? Que os maridos sustentavam. Eu não vou mentir, eu morei num lugar simples no Brasil, né? Mas a maioria das pessoas, mulheres que eu conheci, trabalhavam. Marina, tinham empregos fixos, de carteira assinada e tudo. Não, mas assim, iam fazer limpezas, cuidavam de crianças, ajudavam. Eu cresci nesse ambiente. E eu cresci com a cabeça de que eu queria o quê? Trabalhar, porque, gente, eu via a realidade de só uma pessoa trabalhando dentro de casa. E qual era o meu objetivo?
né? Eu sempre assisti muitos filmes, sempre gostei muito de ler, sempre tive professores maravilhosos que abriram minha mente. Eu pensei, meu sonho era casar, ser mãe também, mas eu sempre pensei, não, eu quero ter um carro. Como é que meu marido, se eu casar com um homem rico? Mas eu não sou rica, eu não posso exigir um homem rico. Gente, eu pensava isso com 18, 17 anos. Entendeu? Peraí, gente, tô ouvindo barulho. Então, assim, se você não tem isso, eu não podia exigir isso, entendeu? Então, eu sempre pedi a Deus, alguém que quisesse trabalhar, que fosse trabalhador como eu. Eu queria o quê? Trabalhar, fazer uma faculdade, poder ter um carro, poder fazer uma viagem por ano. Esse era o meu objetivo, entendeu? Sempre quis trabalhar, nunca quis ficar sendo sustentada só por alguém, sendo que eu também poderia ser produtiva e ajudar a gente a ter uma vida melhor, entendeu? Já que eu não era rica, não era filho de rico, não podia exigir alguém rico, né, gente? Então, eu sempre quis isso, entendeu? E eu acho que no Brasil hoje em dia tem muitas mulheres querendo isso, entendeu? Mas ainda tem muita aquela coisa que pensa que tudo é obrigação só do homem, sendo que você é jovem, que você também pode contribuir, ajudar. Tem muitos homens sobrecarregados, gente. Vocês sabiam que a maioria dos homens se suicidam por causa dessas coisas? Por não se sentirem capazes de sustentar a família, a mulher, por verem os outros crescendo e ele não. Porque é só filho, só filho, só filho, só gasto, só gasto, só gasto. E não tem ajuda. Eu acho que a gente, como eu disse, a maioria das mulheres que eu conheci, né, trabalhavam numa limpeza, trabalhavam numa coisa, não de carteira assinada necessariamente. Porque minha mãe também tinha muitos filhos, entendeu? Ela sempre foi fazendo algumas coisas assim. Meu marido chegou. Deixa eu só dar um beijinho. Como eu tava dizendo, você pode arrumar outras fontes de trabalho ali mais em casa. Tem até vídeos aí no YouTube com como ganhar renda em casa. Com salgados, com outras coisas, gente. Tem várias coisas, várias mesmo, vocês nem imaginam o quanto. Só que, gente, isso também sou eu, Marina, de 26 anos, jovem, falando isso. Nós temos que ir pra realidade, né? Que o Brasil não dá esse aparato pra mulher. Não dá. Gente, as creches, minha irmã, quando teve minha sobrinha, foi atrás de creches pra pôr minha sobrinha. Não tinha vaga, gente, não tinha. E lá onde eu morava, a maior parte dos empregos eram próximos, mas você tinha que pegar ônibus, eram nos shoppings, eram naquela zona de centro. E quem trabalha em centro, gente, as lojas fecham às 9, 10. E a creche fechava no máximo, era às 5, uma coisa assim, 4, não dava. Então, eles até chegaram num consenso dela cuidar da criança, da minha sobrinha, ser dona de casa mesmo. E também é válido, gente, porque a gente pode julgar a nossa realidade. A gente nem pode julgar, se julgar é a gente. O outro não, porque a gente não convém a gente dizer o que é bom pro outro. Ai, que coisa horrível, ai, que coisa... Gente, posso falar a verdade? Eu gostava muito de trabalhar. Antes de ver certos ambientes de trabalho que me deixaram doente, que foram tóxicos, entendeu? Só que eu, Marina, tenho a noção que eu quero ter uma vida melhor, que eu sou jovem, que eu preciso ir no Brasil ver minha família e que eu preciso trabalhar. Entendeu? E outra, a realidade de muitas mulheres também no Brasil, com muitos filhos, que não tem com quem deixar, confiar. Ai, porque teve muito filho. Gente, isso não é problema nosso. Muitas mulheres têm, depois que tem, ai, se eu pudesse ter esperado mais uns anos, se eu pudesse ter esperado mais anos, as coisas foram mudando, gente, de ano em ano, a mulher já tem outro pensamento, já pensa outra coisa, mas agora já se vê com 3, 4 crianças, não sei. E assim, ai, com quem eu vou deixar todas essas crianças, como é que eu vou fazer? E, gente, é válido você ser dona de casa, você educar, você criar seres de caráter. Hoje em dia, com bons princípios, meu Deus, você está fazendo um papel lindíssimo para a sociedade. Criando bem, ensinando meninas e meninos a fazerem as coisas em casa, a ajudarem, a serem produtivos. Isso é bonito, gente. Isso é lindo. Eu acho lindo. Eu acho lindo uma mulher que é uma boa mãe, que é uma boa dona de casa, que o marido trabalha o dia todo, mas chega, tem uma comidinha, tem uma casa confortável. Tem uns filhinhos ali banhados, bonitinhos pra brincar, pra estar ali do lado dele, pra ele descansar um pouco. Então, assim, é válido. E é cansativo, gente. Quem é dona de casa sabe. E você ser mãe, dona de casa e trabalhar é muito difícil. Eu só sou dona de casa e trabalhava e às vezes chegava exausta.
o público, trabalho ao público, que foi o que eu fiz. Então, gente, a cabeça, eu às vezes chegava e nem tava tão cansada fisicamente, mas tava tão exausta psicologicamente que eu nem conseguia fazer muita coisa, entendeu? E eu gosto, gente, eu gosto de cuidar da minha casa. Por isso também, você tem que ver tudo o que é bom pra você. Eu, Marina, próximo trabalho que eu não quero um trabalho que me pegue o fim de semana. Porque, gente, eu detesto, eu não fico bem, eu fico mesmo pilhada com minha casa bagunçada. Eu tenho que ter tempo pra lavar minhas roupas, pra passar as roupas que são necessárias ser passadas. Gente, meu marido trabalha manhã e noite, cozinheiro. Então, eu preciso desse tempo pra fazer essas coisas. Por mais que eu chegue cedo, dependendo do trabalho, né? Que era o caso, mas gente, eu tava tão coisa psicologicamente que eu não conseguia fazer certas coisas, sabe? Então assim, tudo isso você tem que pôr em conta. Gente, quem procura acha. Procura também, o emprego já não é fácil, como eu disse já em outro vídeo, trabalho é zona de guerra. Se você ainda for por uma coisa tóxica, por uma coisa que não é boa, se você for por uma coisa que te custa todo o teu tempo, procura outra coisa, entendeu? Ai, Marina, ganho menos, ganho só o salário mínimo. Não é melhor que nada, gente. Você vai estar mais perto da sua casa, talvez, vai ter uns fins de semana, vai poder estar mais com seus filhos, vai sair mais cedo pra pegar. Sabe? Produtividade. Eu acho que a gente tem que ser produtivo se der, né? Já pensou, gente, juntar ali boa parte do seu salário, 200, 300 por mês, e uma vez por ano poder viajar? Coisa que na minha zona onde eu cresci, gente, eu não via ninguém viajando. Eles iam viajar, a viagem do século era ir ver a família. Eu tô falando uma viagem pra uma cidadezinha, passar, tem um feriadão vamos passar 4 dias não sei aonde, vamos passar 3 dias, porque não tinha, gente, dinheiro, entendeu? Às vezes também educação financeira, porque às vezes até as mulheres, a maioria trabalhavam também, mas não tinham mentalidade de, não posso gastar aqui, vou juntar isso pra ter um lazer, pra ter uma coisa melhor, sabe? Mas se você não pode agora, se você tá criando seus filhos, crie seus filhos. Dê o melhor, que eles venham ser bons seres humanos, que Deus de certeza também vai te recompensar. E como, gente, como criar bons filhos, como eu disse hoje, não é fácil. Ser uma boa dona de casa, faça isso, faça o seu melhor. Tudo que fizermos, fazemos para a glória de Deus. Com o nosso melhor, para o melhor para os nossos filhos, para a nossa família, criando bons cidadãos. Gente, é muito válido, gente. Eu acho lindo quem é dona de casa hoje em dia. Eu, há um tempo atrás, se duvidar, não faz nada da vida, eu quero ser uma mulher independente, quero ser não sei o quê. Gente, mas Deus vai mudando tanta gente, a gente vai vendo tantas coisas, a gente vai sendo mais sensível à realidade dos outros. Porque quando a gente é mais jovem, a gente não é. Quando a gente vai crescendo, a gente vai sendo mais sensível à realidade do outro. E a realidade do outro não é a minha. A mentalidade do outro não é a minha. Então, assim, eu sei o que eu quero. Eu quero viajar uma vez por ano, quero ganhar algo, nem que seja um salário pra mim poder. Porque eu também, gente, eu não gosto, eu não sei porquê, acho que meu pai e minha mãe sempre tiveram rendas separadas. Eu e o Ângelo fizemos renda conjunta. E o Ângelo é que fica, bebê é nosso. Bebê é nosso. Mas, gente, por não ter sido criada nisso, eu fico às vezes bué constrangida. Como agora, eu tô cuidando da bebê, né? Por acaso agora não estão precisando de mim, tô um tempinho em casa. Mas eu ganhei minha rendinha esse mês, graças a Deus, tá lá. Mas tudo junto, botei no banco e tal. Mas, gente, eu não me sinto confortável em gastar além do que aquilo que eu ganhei. Porque eu fui criada assim, sabe? Por mais que meus pais se ajudavam, minha mãe comprava mais roupas, mais coisas pra gente. Nós somos meninas, precisávamos de mais coisa. Mas eu não me sinto muito confortável em mexer assim. Mas se eu precisar, gente, eu sei que eu posso. Mas é de mim, sabe? É de mim. Eu não gosto de... Parece que eu tô explorando, sabe? E tem muita mulher também que não tem noção, gente. Que o homem se mata de trabalhar e gasta com muita coisas caras, gente, que não há necessidade, sabe? Às vezes o hidratante é o hidratante mais caro, melhor. Gente, pra hidratar a pele, compra um olhinho cheiroso, pra de vez em quando você tomar um banho de óleo. Mas compra um hidratante que hidrata, mas que seja mais barato. Tenha temperança, tenha noção. É porque tem mulher também que não tem noção, sabe? Nem trabalha, nem contribui em casa financeiramente, mas contribui trabalhando, que eu digo, cuidando dos filhos, que também pode-se dizer que é um trabalho, é uma função, né? É digno, é lindíssimo, como eu já disse, mas assim,
não tem controle financeiro, entendeu? Lá em casa, quem tinha o controle financeiro era o meu pai. Minha mãe sempre foi mais gastadeirinha, sempre. Se ela gastava ali, saía da tampa. Se não fosse meu pai pra controlar, gente, nós já tínhamos passado fome. Ainda bem, mas você vê como é relativa, é de cada casal também, sabe? Agora, minhas irmãs já sempre foram mais poupadas, já tiveram mais noção das coisas, de tudo, entendeu? Dos impostos que tem que pagar das casas, né? IPVU, IPVA, sei lá, essas coisas assim. Também tem carro, minha irmã que separa, que sabe que tem que guardar todo mês. Então, assim, é de cada pessoa. Você tem que estar bem, sentindo paz no seu coração, com Deus, com você, sobre o que você tá fazendo. Tem um monte de menino pequeno, Marina, agora como é que eu vou fazer coisa em casa? Não faz agora, amiga. Cuida das tuas crianças, dá o teu melhor cuidando deles, dá aí o teu melhor durante 1 ano, 2, 3. Mas saiba que seus filhos também vão crescer, que vão construir a família deles. Esse é um problema também. Muitas mães criam filhos pra si, não fizeram nada pra si, esquece que aquelas crianças vão sair de casa, vão ter a família dela, e você vai ser a sogra chata, correndo atrás de um filho que já não é seu, gente, que fez a família dele, entendeu? O que eu aconselho, né? Dependendo de cada coisa. Assim que você puder, tenta fazer uma coisinha pra você viver melhor. Mas se não der, Marina, não quero, trabalhei num ambiente tóxico que me machucou muito, que tal, porque eu conheci uma pessoa assim, ela tem trauma. Acontece, gente, acontece. Você tem que ser forte pra ir pro meio trabalhista, dependendo da área, então muito mais. Mas acontece, tá? E você seja feliz fazendo o que você quer. Você quer ser dona de casa, quer trabalhar, quer tal. Isso é o que eu aconselho. E no mundo de hoje, gente, os homens, quando querem deixar, eles deixam. Muitos homens antigamente já abandonavam, né? Quantas mulheres a gente conhece que foram abandonadas por maridos? Que o marido foi embora e tal, deixou a filha com a mãe com os filhos e tal. Acontece. Hoje em dia, então, porque hoje muitos ficavam pela honra de ser homem. Vou ficar com essa mulher porque eu já peguei ela e tal. Peguei assim, né? Que antigamente era assim, peguei da casa da mãe e tal. Por honra. Hoje em dia não tem isso, gente. Eles não se sentem nessa obrigação. Então, assim, ó, se você puder, faça o seu. Pra ter pelo menos alguma segurancinha, sabe? Ah, não tenho dinheiro nenhum, nem pra voltar pra casa dos meus pais, ou seja, pra que for, entendeu? Então, assim, espero que vocês tenham entendido isso. Entrega nas mãos de Deus. Que Deus te dê paz na sua função do momento, se é cuidar dos filhos, se é pro trabalho, se é alguma coisa em casa que você pode fazer um bolinho pra vender. Faz 3 tipos de bolinho, olha, de tarde, tô vendendo bolo, tá sempre pronto às 3, tá, vizinhos? Eles vão lá, compram um pedacinho de bolo pra tomar com café de tarde. Isso dá dinheiro, a gente pensa que não. Dá dinheiro, viu, gente? Assim, é uma dica. Eu acho que eu queria que as pessoas pudessem ter uma vida melhor, sabe? Mas a gente só tem uma vida melhor trabalhando, né, gente? O governo ajuda, mas vida boa mesmo a gente tem trabalhando, né? Ganhando a nossa renda e dignamente, né? É isso, gente. Espero que eu tenha passado tudo que eu quero. Como eu disse, não esperem uma posição feminista, uma posição desses homens aí, até esqueci o nome estranho, machista. Essa é a minha opinião como cristã, como pessoa, coisas que eu construí, que eu vi e que eu respeito toda a gente. Eu respeito toda a maneira de viver que as pessoas escolhem, que as pessoas querem. Respeito é a base de tudo. Se a pessoa tá bem, se a pessoa tá feliz, isso pra mim é o mais importante. Se ela tá feliz trabalhando, se ela tá feliz cuidando dos filhos, se ela tá feliz, né, sendo dona de casa, dona do lar e tal, ou se não tem filhos, mas Marina, não gosto de ficar cuidando da minha casa. Tem aí mulheres ganhando dinheiro agora até fazendo vídeo cuidando de casa, gente, tudo é digno. Que você faça o que você seja feliz, entendeu? Isso é tão importante, é o que eu quero, a felicidade de vocês, a minha felicidade. Mas eu também vim aqui falar um pouco sobre isso na Europa. As pessoas aqui gostam de viver bem, gostam de ir em restaurantes, gostam de viajar para os países aqui da União Europeia, que elas pegam o carro e vão para todo lugar, gente, se hospedam, vão conhecer novas culturas, nova comida, e isso, por isso que as mulheres também gostam de trabalhar, entendeu? Pra ter isso, pra dar uma vida melhor e tudo. E é isso, gente, aqui como eles vivem, né? A maioria, como eu disse, trabalham, mas tem aqui o que nós não temos no Brasil, esse apoio, né? Pra deixar os filhos, infelizmente aqui não temos. Gente, eu tava aqui editando o vídeo e eu esqueci do principal do vídeo, vamos se dizer que era o comentário principal. Todo o vídeo é informativo e interessante, mas sem
o europeu, o homem europeu vai esperar sim que você trabalhe, que você ajude nessa função de casa, de gastos. Eu não sei como funciona muito bem, tipo, pelo menos o meu, eu e ele nunca tivemos aquela coisa de dividir aí tudo meio a meio, contas de casa, contas de luz, coisas de... Não, na época que nós não tínhamos conta conjunta, que ele ganhava bem mais que eu, que era cozinheiro, eu ganhava o salário mínimo, que na época que eu trabalhava ainda chegou ali a ser 720, eu acho. Eu lembro que a única conta que que eu pagava de casa era a conta de internet. E claro, ele fazia compras principal, a compra principal do mês, mais grosso ele pagava. E depois, sempre que precisava de alguma coisa, eu ia, comprava com meu dinheiro. A gente, quando saía, eu pagava, ele pagava. E eu, às vezes, queria muito jantar fora. Bebê, jantar fora eu pago. E, tipo, era bem assim, sabe? Eu acho que é... porque eu sei que tem gente que divide tudo direitinho, né? E eu já ouvi dizer que tem estrangeiros europeus que querem tudo dividido direitinho. O meu homem português, a gente chegou neste consenso, sempre foi assim. Eu acho que é o normal, até de muitos lares até que trabalham no Brasil, que eu sei que aqui eles são mais coisas com isso, né, mais bobinhos com esses detalhes. No Brasil eu acho que muitas mulheres que trabalham ajudam ali como querem ou como coisa, e eu acho que eu sou um pouco desse jeito. Mas era, né, porque agora nossas contas são conjuntas, a gente fez, e pra mim foi a melhor coisa que a gente fez. A gente tem o que a gente junta e a gente tem o que a gente gasta, e o que eu quero gastar eu gasto, o que eu quero comprar pra ele, sapato, roupa pra ele, ou pra mim também. Só que eu compro sempre na Shein, gente, também é baratinho, não é que eu... E se eu gastasse também, né, eu trabalho também pra isso. Então, assim, ele é muito de boa com isso, sempre foi, bebê, tu gasta o que tu quiser, quando eu quero comprar uma coisa mais cara, eu, bebê, acho que eu vou comprar isso. Ai, bebê, tu gasta o que tu quiser, se der pra comprar, tu compra e tal. Então, a gente sempre foi isso, entendeu? Mas sim, eles vão exigir, não vão exigir, mas eles vão querer, de certeza, que você trabalhe. Eu, às vezes, que não estive trabalhando, eu sempre falei, bebê, mas vou procurar, não sei o que. Ele, não, também, sempre me deixou muita vontade também, nunca me impressionou, mas esse é o meu. Eu não sei se você tem um marido estrangeiro e você teve uma experiência diferente, comenta aqui, tá? Como eu disse, gente, eu amo isso no meu marido, e eu, como cristã, ele é um homem provedor. Se eu precisar não trabalhar, se eu tiver com algum problema de saúde, eu sei que eu vou ter um homem que vai me ajudar, sabe? Que vai ter paciência, que vai esperar e que tudo isso. Quando a gente tiver um filho futuramente, como eu disse, eu pretendo fazer algo de casa, talvez, mas ajudar sempre, sabe? Assim, Deus sabe de tudo, né? Se eu tiver alguém de muita confiança pra deixar a criança, porque eu não vou deixar com qualquer cuidadora por aí, não vou. Se tiver uma creche, né? Deixo na creche. Se não, só aos 3 anos, porque a creche pequenininha, gente, mesmo aquela pequenininha, dos crianças recém-nascidas, tem mais demanda, tá? Então muita gente opta por deixar com cuidadoras particulares, assim, né? O que eu acho que eu não deixaria tão pequenininho. Mas assim, logo se vê e vamos lá pro resto do vídeo. Então é isso, gente. Beijinho, até o próximo. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem, me sigam nas redes sociais, tá?